Olá, minha gente. Vamos dar continuidade, examinando agora um tema chamado inexecução dos testamentos. São situações em que o testamento não pode ser posto em prática, as disposições testamentárias não podem ter validade prática por conta do acontecimento de algum fato ou de algum ato jurídico posterior ou no momento da confecção dele. São 4 as situações de inexecução do testamento. A primeira delas, sem que se obedeça uma ordem hierárquica, somos nós quem estamos estabelecendo essa ordem apenas para fins didáticos, é o caso das nulidades. Nulidades, nós já sabemos que o Código Civil, de forma genérica, estabelece algumas situações em que, se não obedecidas, vai anular todo e qualquer ato jurídico, todo e qualquer negócio jurídico. O agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, a forma não prescrita, não pode haver coação, não pode haver simulação, não pode haver fraude. Então, todos esses vícios vão, hipoteticamente e eventualmente, anular o ato que foi praticado. E a mesma coisa acontece com o testamento. Então, se o testamento não obedecer àqueles requisitos gerais que se exige para a confecção de todo o negócio jurídico, ele também será inquinado de nulidade. Esses requisitos são gerais, como eu disse, mas nós temos também os requisitos específicos dos testamentos. São aquelas solenidades, aquelas formalidades que se exigem especificamente para a confecção dos testamentos. Nós já examinamos. Precisa de 2 testemunhas, precisa da presença do tabelião, é preciso que seja lido perante o testador. Se isso não se verificar no ato de testar, evidentemente que ele pode ser considerado nulo. Então, a nulidade vai atingi-lo e ele será, digamos assim, extinto do mundo jurídico. Ele não produzirá os seus efeitos no mundo jurídico por conta desses vícios eventualmente identificados. Uma segunda situação é a revogação. A revogação é diferente da nulidade, porque aqui todos os requisitos foram preenchidos. Todos. O agente é capaz, a forma foi obedecida, as solenidades foram obedecidas, só que o testador resolveu, ele mudou de opinião, resolveu testar de outra maneira. Ele não se acha satisfeito com aquelas disposições expostas anteriormente. Nós vamos encontrar esses casos no artigo 1969 seguinte do Código Civil, os casos de revogação. Os casos de nulidade nós vamos encontrar no Código Civil de forma esparsa, em vários artigos do Código Civil, aquelas solenidades gerais, e naqueles artigos que nós tratamos especificamente de cada espécie de testamento, os requisitos específicos. Bom, voltando para a revogação. Então, a revogação é quando o testador resolve mudar as disposições testamentárias anteriormente expostas, elaboradas, confeccionadas. Essa revogação pode ser total, faz o testamento número 1 e depois faz o testamento número 2, revogando totalmente o primeiro testamento. Ou pode ser parcial, ele faz o testamento número 1, depois faz o número 2, revogando parcialmente o primeiro. Os dois terão aplicabilidade prática, produzirão efeitos jurídicos. Por quê? Porque eles não são incompatíveis entre si. Eu posso muito bem aplicar um e aplicar o outro sem que haja uma colisão. Se houver uma colisão, se houver um confronto entre eles, o segundo, o último, revoga o primeiro, ainda que tacitamente. Vou dar um exemplo. Testamento número 1, vou completar depois eu dou os exemplos. Pode ser uma revogação total ou parcial, eu
Eu revogo totalmente o primeiro, ou revogo apenas parte dele, total ou parcial. Pode ser expressa a revogação, quando eu me refiro ao testamento que eu quero revogar, e pode ser tácita, eu apenas faço disposições testamentárias que são incoincidentes ou são contraditórias àquelas primeiras, né? De modo que prevalecerá, por óbvio, o último testamento confeccionado. Então vamos trabalhar com exemplos. Eu faço o testamento número 1, e aqui cabe uma observação: não há hierarquia entre os testamentos ordinários. Eu posso fazer o testamento público e revogá-lo através de um particular ou de um cerrado, e vice-versa. Posso fazer um testamento cerrado, revogá-lo através de um público ou de um particular, e assim por diante. Então, eu faço o testamento número 1, deixando bens para Raquel. Dias depois, horas depois, eu resolvo mudar aquelas disposições testamentárias. Faço um testamento número 2, dizendo: está revogado o testamento número 1 na sua totalidade, quando eu deixei bens para Raquel. Revogação total e expressa, porque eu me referia ao testamento anterior. Outro exemplo: faço o testamento número 2, deixando aquele mesmo bem que eu tinha deixado para Raquel no número 1, deixo para Marcela. Ora, se eu deixei no primeiro momento para Raquel e posteriormente deixei o mesmo bem para Marcela, eu terei revogado, ainda que tacitamente, o primeiro testamento, porque eles são incompatíveis entre si. Não há como eu aplicar os dois. Nesse segundo exemplo que eu dei, a revogação será tácita. Não me referi a ela, mas implicitamente eu terei revogado o primeiro testamento. Pode haver uma revogação parcial também. Deixei o bem para Raquel na sua totalidade, todo o bem para ela, faço o testamento número 2, deixo metade daquele bem para Marcela. Evidentemente que eu terei revogado parcialmente o primeiro, né? Não o revoguei totalmente. Quando o testador viola o lacre do testamento cerrado, está no artigo 972, ele revoga o testamento. Então, o testamento cerrado, nós sabemos, ele é fechado, lacrado, vedado, né? Se o testador violar esse lacre, ele terá revogado o testamento. O testamento não terá execução por ter sido revogado. É uma presunção que o legislador faz e, como eu disse, isso está esculpido no artigo 1972. O Código Civil não revoga o testamento. Nós sabemos disso. O testamento só pode ser revogado por um outro testamento. E aqui não há repristinação. O que é repristinação? O testamento revogado não volta a viger se o testamento que o revogou for considerado nulo ou for revogado também. Exemplo: faço o testamento número 1, deixando bens para Raquel. Depois faço o testamento número 2, deixando aquele bem na sua totalidade para Marcela e revogando o número 1. Depois faço o testamento número 3, revogando o testamento número 2. Aquele testamento número 1 não voltará a viger. Ele não ressuscitará. Repristinação é ressuscitar no mundo jurídico. Então ele não passará a viger. Para deixar bens para Raquel, eu terei que fazer um novo testamento, um outro testamento. Bom, terceira situação de inexecução dos testamentos é o rompimento. Rompimento é quando o testador, ao testar, desconhecia a existência de herdeiros necessários. Ou seja, ele tinha herdeiros necessários e desconhecia. Aí testou, acreditando que não os tinha. Também vai acontecer o rompimento quando houver a superveniência de um herdeiro necessário. Quando ele testou, ele de fato não tinha herdeiros necessários, mas passou a ter esses herdeiros necessários depois do testamento. Vai acontecer o rompimento em todas as disposições testamentárias.
todas elas serão rompidas. Isso está nos artigos 1973, 1974 e 1975. Então, como o legislador não sabe em que parte do testamento ele deve considerar inválido ou não permitir a sua execução, ele considera o testamento como um todo inválido, não será aplicado na sua totalidade. Esse é o caso do rompimento. Não vamos confundir violação do lacre do testamento cerrado com rompimento. Isso é revogação. Rompimento, nesse caso do testamento cerrado, se uma pessoa violar aquele lacre sem o consentimento ou o conhecimento do testador. Aí é nulidade. O testamento cerrado tem que estar fechado. Se uma terceira pessoa violar aquele lacre, ele será anulado por nulidade. Os requisitos exigidos que ele esteja lacrado não foram obedecidos. Se eu sou o testador e eu mesmo rompo o lacre, ou uma outra pessoa pode romper com o meu consentimento, revogação. Rompimento é outra história. Rompimento é a superveniência de um herdeiro necessário, que eu não tinha quando testei, ou a existência de um herdeiro necessário que eu desconhecia. Por último, a caducidade. A caducidade, nós temos o artigo 1939, dizendo os casos de caducidade dos legados, mas existem outros casos de caducidade, expostos em diversos artigos do Código Civil. 1939 concentra alguns casos de caducidade, premoriência da pessoa beneficiada. O testador deixa um bem para alguém e esse alguém que seria beneficiado morreu antes. Vai haver a caducidade. Deixa um cavalo para uma pessoa, o cavalo morre. É o perecimento do bem. Caducidade. Deixa um relógio de ouro para alguém e o próprio testador resolve fundir esse relógio, transformando-o em uma barra de ouro. Caducidade também. Ele impõe uma condição suspensiva. Deixo para fulano de tal um cavalo se formar em direito. A pessoa não se forma em direito. Caducidade do testamento. Também vai haver a caducidade, nós já sabemos, se o testamento especial, militar, aeronáutico e marítimo não for confirmado nos próximos 90 dias em que o testador pode se utilizar dos testamentos ordinários. Né? Ou seja, o testamento especial, se o testador não morrer naquele momento em que ele testou, ou nos próximos 90 dias, onde ele puder testar sob a forma ordinária, também acontecerá a sua caducidade na execução do testamento. A caducidade não está relacionada à ideia de tempo. Não é caducidade porque for velho. É caducidade porque aconteceu um desses fatos. Muitos desses fatos independem da vontade do testador. A renúncia do beneficiado vai acontecer a caducidade. Eu deixo o bem para Marcela e Marcela renuncia o legado à herança. Caducidade do testamento. Ou seja, ele não será executado, ele não acontecerá na prática, ele não produzirá efeitos no mundo jurídico. Tá bem?